Hoje, eu sei que nem no Brasil tu estás, mas a gente está super juntinho aqui através de uma tela de computador e todos os nossos parceiros que estão nos acompanhando através do celular, através do computador, vão ter oportunidade de te ouvir. Então, eu queria de imediato te passar a palavra. Acho que nesse primeiro momento tu podes fazer as tuas considerações e, na sequência, a ideia é que nós possamos interagir com perguntas, né? E as perguntas podem vir também das pessoas que estão nos assistindo pelo próprio Facebook. Rodrigo, com a palavra. Muito obrigado. Bom, vamos lá, né? Sempre à vontade também para me interromper se achar adequado. Eu, obviamente, começo fazendo um disclaimer, né? Um caveat óbvio de que eu não sou especialista na área de saúde, né? E epidemiologia. Então, eu sou um economista, né? A minha visão vai ser a de um economista que tenta justamente buscar aí um equilíbrio entre essa questão da saúde e da economia, né? O vírus, o Covid-19 ou o vírus chinês, enfim, o nome que for, o coronavírus novo, ele obviamente não é uma gripezinha. Isso já está descartado, né? Ele é uma coisa séria. Acima de tudo, e a gente tem que lembrar o que estava na origem dessa discussão toda, ele tem uma taxa de contágio mais acelerada que uma gripe comum. A gripe comum é mais ou menos cada pessoa contagiada transmite para uma pessoa, né? Enquanto que o Covid-19 chega perto de 3, 2,7 e tudo. Então, cada contaminado espalha para outras quase 3 pessoas. E, além disso, ele tem uma taxa de hospitalização muito alta, né? Há algo em torno ali de problema do Covid-19, o risco de implosão do sistema de saúde, porque nós temos um sistema de saúde, e quando eu digo nós, não é só o Brasil, né, é o mundo. Veja que o caso da Itália, o caso do Reino Unido, são países que têm sistemas de saúde elogiados, público, né? Nós temos um sistema de saúde preparado para teoria dos grandes números, né, para coisas lineares, como eles chamam. Então, todo ano tem lá uma estimativa de gente que vai precisar de leito de UTI por questões respiratórias, por doenças de câncer, por um monte de coisa, né? Acidente de trânsito. Só que quando vem um vírus novo, desconhecido, sem vacina, sem remédio eficaz a princípio, e que tem um contágio mais elevado e que tem uma taxa de hospitalização elevada, o risco é jogar muita gente de uma só vez no sistema hospitalar e implodir esse sistema. Então era disso que se tratava. Todo mundo no início estava falando em achatar a curva para ganhar tempo. Vamos lembrar disso. Isso é muito importante que, repito, se perdeu no debate hoje, né? Além disso, uma análise que eu fiz desde o começo, nessa história toda, é de que a gente tem que contextualizar esse vírus na era em que a gente vive. E qual é essa era que a gente vive? É a era daqueles famosos snowflakes, né? Os flocos de neve, é uma era muito sensível. Nós temos os millennials, nós temos o politicamente correto, nós temos lugar de fala, microagressão, espaço seguro e universidade. Nós temos várias coisas que caracterizam uma era de muita sensibilidade. Por que isso é importante? Porque na era das redes sociais, isso tudo potencializou a histeria, o pânico, né? Eu gosto de lembrar que a primeira guerra televisionada, a guerra do Vietnã, o advento da televisão ali na década de 50, aí na década de 60 vem o quê? O movimento hippie, pacifista, né? Por quê? Porque são as imagens chocantes que a guerra despertava pela primeira vez na casa de todo mundo. Então, hoje nós temos a pandemia, né, numa era sensível e de rede social. Por que isso é importante? Porque nós temos ali uma contagem até um tanto mórbida de cadáveres, né, de óbitos, quase hora a hora, no mundo inteiro. Então, eu costumo provocar o seguinte, veja, se você substituir aquele impostômetro que tem da Associação Comercial em São Paulo por um mortômetro e começar a contabilizar todo mundo que vai indo a óbito por conta do coronavírus ou suspeita do coronavírus a cada minuto, é óbvio que você vai gerar pânico, você vai gerar medo, você vai gerar histeria. Somada a questão da era das redes sociais e a questão da era da sensibilidade, você tem um quadro perfeito para não tirar ninguém de casa, né? Eu brinco que se o sujeito está se informando só pela Rede Globo, por exemplo, ele vai entrar em pânico. É normal que assim seja. Ainda tem o fator de que a imprensa, via de regra, potencializa
os cenários mais catastróficos. Isso vira notícia, isso chama atenção, isso vende. A imprensa sempre teve esse papel, né, de lançar luz sobre as piores previsões. Os mais alarmistas dos que defendem o aquecimento global são os que ganham destaque na mídia, e por aí vai. Então, você tem esse quadro onde potencializa demais o pânico e demanda, isso é importante, demanda reações exageradas por parte das autoridades. Há uma demanda mesmo por parte do povo que se torna insustentável, na minha opinião, em democracias liberais. O governante que não reagir, batendo na mesa, bancando o paizão, o sabe-tudo e que vai proteger cada um de nós, ele está frito do ponto de vista político, né? Então, isso é muito relevante para a gente entender as reações que a gente viu mundo afora. E aí vem um outro efeito importante, que é o efeito manada. É muito duro, e dos meus tempos de mercado financeiro eu sei bem disso, é muito duro você remar contra a maré. É muito mais fácil você errar em conjunto do que você acertar sozinho. Porque se você errar sozinho, você vai ser massacrado. Se você errar junto com todo mundo, você sempre pode culpar o resto todo. Era o que todos estavam fazendo. Então surge essa questão dos especialistas, né? A tirania dos especialistas. Nós vivemos numa era onde existe muito cientificismo, que não pode ser confundido com ciência, né? Ninguém fala em nome da ciência. Na ciência, existe muita divergência, né? Os especialistas, como alertava o grande economista liberal, prêmio Nobel, Hayek, da escola austríaca, o especialista, ele é alguém que enxerga uma árvore. Ele sabe muito de um determinado assunto, mas ele, primeiro, não enxerga a floresta toda, ele não tem uma visão holística. Segundo, ele sabe apenas uma parcela daquilo que ele é especialista e olhando para o passado, para o retrovisor. Ele não sabe o futuro, existe muita incerteza, ainda mais quando se trata de um vírus novo, desconhecido, né? Então, quando você começa a ver muita gente falando em nome da ciência, monopolizando a fala dos especialistas num assunto delicado e complexo como esse, você já sabe que você está diante de alguém que está flertando com o embuste, com a picaretagem, em alguns casos mais escancarados, né? Mas, no mínimo, estamos ali diante de uma arrogância fatal, como diria o Hayek, né? Então, pouca gente sabe sobre o Covid-19, como reagir, o que vai acontecer, onde vai dar, qual é o pico da curva, essas coisas todas. Pouca gente sabe. E, no entanto, a gente viu, nessa crise, muita gente falando em tom de autoridade, como se estivesse, repito, incorporando a ciência em si, né? E aí vem um agravante muito sério nessa história toda, que é o seguinte: falavam em nome da ciência, usando como ponto de referência, como ícone, a OMS, a Organização Mundial da Saúde. O que é a OMS hoje, né? E eu falo isso sem medo de travar brigas aí com a turma politicamente correta. A OMS virou, sob o comando de Tedros Adhanom, né, uma espécie de puxadinho do regime chinês. E por que eu digo isso? É implicância? Não, não é. A OMS vem errando muito mais do que acertando desde o início. Só para refrescar algumas coisas, né? A memória em relação a algumas coisas. A OMS demorou muito a considerar a pandemia uma pandemia, quando todos já sabiam que era uma pandemia e cobravam essa constatação apenas da entidade. A OMS recomendava que não era preciso parar de viajar no início, aceitou os dados da ditadura chinesa, sem transparência alguma, como realidade, elogiou a ação do regime chinês desde o início em relação a toda a questão da pandemia, não recomendou o uso de máscaras no início, algo que todo mundo sabe hoje que é fundamental para conter a disseminação, e por aí vai. Quem é o Tedros Adhanom, né? É alguém que, no seu país de origem, africano, Etiópia, foi acusado de mascarar 3 epidemias. Ou seja, tem precedente. Não é um especialista na área, nem mesmo em medicina, fez um doutorado depois, mas não é a área dele, de formação, né? Era alguém ligado ao partido marxista na Etiópia, né? E por aí vai. A China foi quem lutou tanto para ele ser o presidente, e a China é o segundo maior financiador da OMS. Qual é o primeiro? Estados Unidos. Sob o governo Donald Trump,
agora rompeu. Então, a crítica à OMS não é picuinha, não é uma coisa de implicância ideológica. É algo muito sério que, infelizmente, a nossa imprensa brasileira vem mascarando. E quem ataca a OMS? Não só o Trump e o governo americano, senadores republicanos da Flórida e tudo mais, a ex-embaixadora da ONU, Nikki Haley, como o governo de Taiwan, o governo japonês, o governo da Alemanha, o governo do Reino Unido e por aí vai. Então, é algo muito sério o que está acontecendo em torno daquele que deu as diretrizes todas de como reagir a essa coisa toda. E deu essas diretrizes com base em quê? Nos dados oficiais da China e num estudo muito precário e alarmista do Imperial College britânico, que estimava em mais de 1 milhão de mortes só nos Estados Unidos, se nada fosse feito. 1 milhão de mortes, né? Nós estamos chegando aí em 50 mil mais ou menos, e acho que vamos ficar muito longe dessa estimativa sombria. Pois bem, com base nisso, adotaram, em nome da ciência, uma receita de um tamanho único de sapato, como se todos os pés fossem se calçar nesse mesmo tamanho. Além disso, perdeu-se totalmente o senso de proporção, né? Essa turma, essa garotada, que acha que sempre está vivendo a crise mais grave da humanidade, né? Acha que o aquecimento global é isso, e pensemos em Greta Thunberg e companhia, né? Eles não têm a noção, por exemplo, de que a gripe espanhola ceifou a vida em torno de 100 milhões de pessoas no começo do século XX. 100 milhões de pessoas. Isso numa época em que existiam 1 bilhão de habitantes no planeta Terra, de seres humanos. Hoje nós temos 7 vezes mais, ou seja, é análogo a imaginar 700 milhões de mortes hoje. 700 milhões de mortes hoje. Isso foi a gripe espanhola. Nós estamos hoje falando em algo como 200 mil mortes no mundo inteiro de Covid-19, e isso paralisou de forma sem qualquer precedente toda a cadeia produtiva global. Então, é algo que não tem histórico para trás, nem na época das guerras, e nós estamos fazendo isso com base em estimativas pseudocientíficas de um estudo com base em diretrizes da OMS, que virou uma entidade política e não científica. Só para dar um adendo em relação ao OMS, a Fox News tentou entrevistar o diretor canadense da OMS e perguntou sobre Taiwan, porque Taiwan acusou a entidade de não fornecer dados que foram pedidos pelo país. E quando foi perguntado sobre Taiwan, o diretor canadense da OMS fingiu que não ouviu a pergunta. E quando ela repetiu a pergunta, ele falou, não, mude a pergunta. E aí ela insistiu uma vez mais e ele desligou na cara dela. Então é isso que se transformou a OMS hoje. E não podemos falar da China e dessa promiscuidade, dessa relação simbiótica com a OMS no Brasil, na imprensa brasileira, porque a imensa maioria dos jornalistas vão dizer que a China é nosso maior parceiro comercial, então não podemos criticar. Veja em que ponto chegamos. Pois bem, usamos o caso da Itália como parâmetro. Em vez de assumir que talvez a Itália e a Espanha pudessem ser os outliers, os pontos fora da curva, assumimos que aquilo era a regra e que ia acontecer com o mundo inteiro, ignorando várias coisas. Ignorando, por exemplo, que 70% dos casos italianos foram na Lombardia, a região ao norte, que tem muito mais idoso. Ignorando que Milão, que faz parte da Lombardia, tem toda uma indústria da moda e que tem um trânsito direto com Wuhan, onde aconteceu o problema na China, por questão de fornecimento de fábricas que são localizadas exatamente em Wuhan. Ignoraram que na Itália todo mundo mora perto, é muito povoado, e que idosos moram com os familiares em casa. Ignoraram o frio, ignoraram várias características que talvez acendessem um alerta de que a Itália vivia um caso particular e não a regra para o mundo todo, né? Além disso, tem a questão de que todos estão fazendo a mesma coisa, e não é bem verdade. Existiam, em primeiro lugar, vários especialistas renomados, como um cientista da Agência Espacial Israelense, que criticou o isolamento, como a Suécia, que preferiu não seguir
essa receita e que não virou um caos, né? E outros países que adotaram estratégias diferentes e que passavam a ser ignorados no debate. Ou seja, o debate ficou tão sensacionalista, tão tribal, que se você questionasse as diretrizes da OMS e do ministro da Saúde, Mandetta, você era um insensível assassino de velhinhos que não ligava para os outros. Se você ousasse falar em desemprego, você era um instrumento dos empresários gananciosos preocupados com o derretimento da Bolsa de Valores. E isso não foi dito apenas por detratores ou por esquerda radical. Isso foi dito por Rodrigo Maia, presidente da Câmara, João Dória, governador de São Paulo, Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Todos repetiram a ladainha sensacionalista de que falar em economia era, nesse momento, você mostrar insensibilidade ou preocupação com empresários gananciosos. E tudo isso por quê? Porque a crise foi politizada no Brasil. E por quê? Porque entra em jogo a reação do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, da forma mais atabalhoada, para dizer o mínimo, né, possível, falou de gripezinha, fez pouco caso da crise no início, foi às ruas abraçar a gente contra a recomendação do ministro, e tudo isso foi visto como uma grande oportunidade pelos seus adversários políticos. Então, viram ali uma chance de enfraquecê-lo e foram para cima, assumindo o figurino daqueles que havia uma demanda reprimida, que são os paizões autoritários, que vão fechar tudo, bater em quem sair na rua e garantir a proteção da saúde. Então, eles ajudaram muito, dessa forma, a intensificar a narrativa oportunista de que existe uma dicotomia, que é falsa, repito, entre saúde e economia. Vidas humanas, ou lucro, né? E isso foi muito importante porque eles foram se comprometendo com essa narrativa. E uma vez que você está comprometido com essa narrativa, você fica mais intransigente, mais rígido em relação a qualquer recuo ou flexibilização necessária diante da realidade que você está vendo. Os dados mais alarmistas de mortes não se concretizaram, enquanto a economia foi, de fato, implodindo. Só para trazer algumas informações, né? Tem um estudo acadêmico, e tem poucos estudos sobre isso, mas tem um acadêmico, com o Brasil, que mostra que cada ponto percentual de aumento de desemprego numa época de recessão produz algo como 30 mil mortes ao longo de um período de 5 anos. 30 mil mortes. Nós estamos agora falando de 5 mil óbitos de coronavírus. É triste, é trágico. Depende do contexto. No Brasil morrem por dia 3.700 pessoas. Esses são os dados de 2017 e 2018. 3.700 pessoas por dia, em média. Só de crise respiratória são centenas. Então, nós temos que tomar cuidado com as narrativas, né? Com as narrativas. Houve, sim, demagogia, houve histeria, houve pânico e houve politização. O presidente Bolsonaro não ajudou com a forma que ele reagiu e os seus opositores viram aí uma oportunidade, uma chance de enfraquecê-lo ou, quiçá, derrubá-lo. A prova da politização do debate não poderia ser melhor ilustrada, né, com a questão da hidroxicloroquina. O presidente colocou fichas de esperança, de expectativa nesse remédio, que é um remédio para malária e tudo mais, que está na praça há 70 anos, baixo risco, a turma toma de forma profilática, você vai para a região de malária, você toma sem sintoma. Tem um risco maior para arritmia e tudo, mas se você lê bula de qualquer remédio, você não toma nem aspirina. E o presidente Bolsonaro, assim como o presidente Trump, aqui nos Estados Unidos, colocaram suas apostas na hidroxicloroquina. Pois bem, para contrapor ao presidente, passamos a ver algo bizarro no Brasil, que é a torcida contra a hidroxicloroquina. Um remédio passou a ser politizado. Nós vimos jornalistas, formadores de opinião, visivelmente torcendo contra o sucesso da hidroxicloroquina. Foi uma coisa bizarra de ver. São abutres.
né? Escancarou. Enquanto que muita gente colocou máscaras por conta do Covid-19, muitos tiraram suas máscaras e expuseram a faceta carrancuda do oportunismo politiqueiro, né? Politizando um remédio. Né? Então, isso mostra o quão politizado virou o debate sobre coronavírus no Brasil. Né? Faltava o quê? Bom senso. Outra coisa importante que eu acho relevante trazer aqui é a questão dos mapas de fundo diferentes de um epidemiologista e de um economista. O melhor artigo que eu vi sobre isso foi de um economista, Noah Feldman, publicado na Bloomberg, onde ele explica o seguinte: um epidemiologista é treinado para fazer usos estatísticos dos dados disponíveis, imperfeitos, ainda mais em se tratando da China, onde começou esse problema todo, para uma única missão: conter a disseminação do vírus, da epidemia. Essa é a missão dele. Então, ele não vai medir esforços para isso. Ele acha que os recursos são infindáveis. Ele não olha para o resto. Ele tem essa missão. É legal, é legítimo. É parte da sua formação. Ele foi treinado para isso. Achatar curvas e ganhar tempo. Né? O economista, por sua vez, ele é treinado por excelência, na primeira aula, a entender o conceito de escassez. Ou seja, um economista que não fala em trade-off, que não fala em custo de oportunidade, não é um economista sério. Por isso que a esquerda toda, na minha opinião, não é séria ou não entende de economia. Porque a esquerda acha que vivemos num estado de abundância onde basta distribuir por meio do Estado recursos que acaba com a miséria. Não entendeu nada. Né? Então, todo economista é treinado, todo economista bom é treinado para aquilo que o economista francês do século XIX, Frédéric Bastiat, chamou de o que se vê e o que não se vê, que são as segundas derivadas, a segunda e terceira derivada das suas ações, né? Que é o custo de alternativa, o custo de oportunidade. Então, o economista bom, ele está sempre diante daquele dilema do bonde, dilema do trem. O trem está vindo, o bonde está descendo ladeira, o trem está descendo no trilho e só tem duas opções. Joga para A ou B. Tem uma bifurcação à frente. Acabou. Não tem... mas e se o trem não existisse? Pô, isso é debate de filósofo que vive em torno de marfim. Para o economista é o seguinte, é A ou B. Você joga o trem para lá ou para cá. Na opção 1, você mata 5 pessoas e salva tantas. Na opção 2, você mata tantas e condena tantas. E por aí vai. Então, o economista sério, ele está sempre falando em trade-off, em custo de oportunidade. Por isso que um economista que é treinado dessa forma, ele não entende quando todo mundo está discutindo de forma histérica que temos que delegar toda a autonomia, poder e controle e decisão ao especialista da saúde. Porque ele vai olhar e falar, mas esse cara está olhando a árvore em vez da floresta, ele acha que os recursos são infindáveis e ele vai exigir tudo, paralisa o mundo inteiro por 1 ano até eu descobrir uma cura. Né? Então, o economista vai olhar e falar, opa, isso aí vai implodir, não é o sistema de saúde, é o sistema capitalista global, o que talvez coloque algumas pessoas em estado de assanhamento. Né? Eles talvez desejem isso. Aqui nos Estados Unidos estamos vendo aí os mais radicais, Bernie Sanders, Alexandre Ocasio-Cortez e companhia, vibrando com a quarentena e desejando uma mudança de paradigma em relação ao sistema. Né? Não é mais uma quarentena para achatar a curva e ganhar tempo. Eles já abandonaram esse discurso. Agora é uma reflexão sobre a mudança do sistema capitalista. Então, eu dou razão a quem está cético com o pedido de quarentena infindável. Pois bem, essa é a situação em que nos encontramos. Então, o presidente errou na forma, mas acertou, ao menos, em ser uma voz isolada, lançando luz para o aspecto econômico, porque os economistas aprendem a olhar para as alternativas. E eles olham com desconfiança para quem jura falar em nome da ciência, imperfeita, cheio de incerteza, com base num órgão todo politizado, e desejam medidas drásticas, draconianas, com enormes custos econômicos, sem se importar com isso, porque monopolizaram os fins nobres, as virtudes, e qualquer um que questione a sua sapiência é tratado como um insensível. Então, o economista olha para esse troço com muita desconfiança. Muita.
E aí chegamos nessa situação atual, né? Temos um quadro que é preocupante. Não é que o Brasil está com risco de colapso do sistema de saúde em alguns lugares, muito mais do que outros, né? Por conta do coronavírus. É que o coronavírus expôs a fragilidade do SUS, né? Manaus, que está lá com problemas, tem pouquíssimos leitos de UTI. O estado do Amazonas, fora de Manaus, os municípios em torno, não tem nenhum leito de UTI. Então basta um sujeito ter pneumonia e precisar de um respirador que acabou. É uma crise no sistema de saúde. Então calma lá, né? Nós estamos chegando agora em 80% de ocupação em São Paulo das UTIs. Acende uma luz amarela? Acende, mas veja como há demagogia e oportunismo político. Vários, e não são poucos, e não é só a extrema esquerda, vários estão tentando colocar no colo do presidente, por questionar o isolamento e falar da economia, essas mortes todas. Vejam, vamos lembrar do comecinho da minha fala. Qual era a ideia do isolamento, da quarentena? Achatar a curva para ganhar tempo. Era isso. Nenhuma morte até hoje, nenhuma morte das 5 mil mortes no Brasil tem a ver com falta de leito, portanto. Nenhuma. Porque os leitos não estão todos ocupados. O que quer dizer que o isolamento não preservou nenhuma vida até agora. Até agora. Reparem, estão confundindo as coisas. Estão adotando a premissa de que o isolamento é para impedir pessoas de se contaminarem totalmente. É à espera de um milagre. Isso não aconteceu em Nova York, isso não aconteceu na Itália, isso não aconteceu em lugar nenhum. A ideia era achatar a curva e ganhar tempo. À medida que você libera, relaxa o isolamento, o que vai acontecer? O que é a turma do isolamento, que eu chamo de isolacionistas agora, fanáticos, acham que vai acontecer? Liberou, começa a soltar, porque ninguém pode ficar para sempre preso. Começa a soltar. O que vai acontecer? O vírus desapareceu? Então, reparem que eles esqueceram a narrativa que eles mesmos usavam no início. E que eu questionava, falava, vocês estão falando que é 15 dias, isso é ridículo. Onde que 15 dias vai mudar alguma coisa? Me mostra. Por quê? Argumenta comigo. Lê o relatório da própria OMS que vocês estão usando como base. Está lá no relatório. Alguém foi ler? Está lá. Para surtir um efeito concreto, tem que ser um isolamento, uma quarentena, algo em torno de 6 a 9 meses. Alguém defende isolamento de 9 meses? Aí é melhor adotar logo o estilo Mad Max no mundo, porque aí é a implosão do sistema. Então, ninguém estava falando sério ali. Nós estávamos falando de pessoas que ou estavam tirando casquinha política disso, ou estavam em pânico e desesperadas, delegando o poder a autoridades que pouco sabem sobre o assunto. Lembrando da frase do alerta do Benjamin Franklin, um dos grandes pais fundadores da América, aqueles que estão dispostos a sacrificar a liberdade essencial em prol da falsa sensação de segurança não merecem nenhuma coisa nem outra. E casquinha política, medo, pânico e aquela coisa que eu chamei da esquerda caviar no meu livro, que é a sensação que eu sou do bem, que é uma turma toda que a gente viu, um fenômeno um tanto esquisito, macabro, na minha opinião, que é a quarentena gourmet. Nós vimos a turma fazendo diários da quarentena gourmet. A turma de uma elite cosmopolita, liberal, entre aspas, que mora em casas ou apartamentos confortáveis, que tem reservas financeiras, estabilidade de emprego, setor público, talvez, e que começaram a fazer posts em redes sociais sobre que filmes você está vendo, que músicas você está gostando, olha só o que eu estou ouvindo, bebendo, como está legal a quarentena, olha aqui. Enquanto que lá fora, a turma pobre do andar de baixo está desesperada, pensando o que vai comer naquela noite. Há um abismo, que já é um fenômeno que não vem de hoje, entre a elite cosmopolita e o povo de carne e osso. E esse abismo se mostrou muito crescente, eu diria, intransponível, justamente nessa crise. É a história do que comam brioches, da Maria Antonieta, na véspera da Revolução Jacobina francesa. Então, eu vi com olhares estarrecidos essa turma
fazendo diário da quarentena e falando, o Estado distribui recursos. E enquanto que eles não entendem o mínimo sobre o funcionamento da economia, acham que é um botão de liga e desliga e vão implodir a economia e causar um problema muito pior do que eles estavam tentando consertar com essas medidas e de forma totalmente insensível, posando de almas nobres nas redes sociais. É o fenômeno da esquerda caviar, que explica, em parte, a vitória do Trump, a vitória do Bolsonaro, o Brexit e por aí vai. E que a mídia, por fazer parte dessa bolha progressista, pelos jornalistas serem esses lacradores, jogarem para suas plateias o beautiful people, também não entenderam. Não entenderam o que estava acontecendo. O presidente Bolsonaro, com todos os defeitos, em que pese a forma totalmente equivocada, pecando pelo estilo que lhe é peculiar, pelo menos mostrou mais sensibilidade em relação à realidade do povo. Mérito seja reconhecido. Agora, o bolsonarismo ficou mais isolado com a crise, porque o Bolsonaro adotou uma estratégia arriscada, jogou todo o peso da crise econômica contratada no colo dos governadores, assumiu, de certa forma, o fardo das mortes, que ele sabe que iam mesmo colocar na conta dele, e já estão fazendo. Hoje ele já se manifestou, que não venham colocar no meu colo isso, mas ele não ajuda, quando fala e daí, não sou coveiro e por aí vai, ele não ajuda em nada, se isolou. Tem a questão do Moro, que ele conseguiu arrumar uma crise política em cima da crise pandêmica e em cima da crise econômica. Sai o Moro, que é um dos dois principais pilares do seu governo, o lava-jatismo e o liberalismo econômico, Paulo Guedes e Moro, perde um. O outro estava sendo meio que fritado, porque a turma está flertando com o dirigismo desenvolvimentista, o plano pró-Brasil, transformar o Brasil num canteiro de obras, gastar, esquecer o teto de gastos e por aí vai. Uma reportagem de 5 minutos quase na TV Record, que é alinhada ao governo, tratando o Paulo Guedes como alguém insensível. E aí vem isso, então pelo menos isso deu força para o Paulo Guedes, que se ele perder os dois pilares agora, perdendo uma perna, ele fica saci-pererê, perdendo as duas, acabou. Não anda mais. Então, se isolou, buscou refúgio no centrão fisiológico do baixo clero, PP e companhia, indica para diretor-geral da Polícia Federal alguém próximo, o Supremo Tribunal vai lá, na figura do Alexandre de Moraes, e veta hoje, vou falar já disso, e aquele que venceu para mudar toda a velha política e confrontar o establishment, se vê hoje refém desse establishment e acuado, isolado. Então a questão da governabilidade fica totalmente em xeque e sobe no telhado, várias bandeiras sobem no telhado que elegeram Jair Bolsonaro. Esse é o quadro, né? Um quadro dramático. Eu devia ter alertado antes os senhores e senhoras para... E eu garanto que eu não sou garoto propaganda do Prozac, nada disso, mas é um cenário preocupante. Né? Um pouquinho indigesto para o horário do almoço. Exato. Mas tem saída. Mas realista. Tem saída. Sobre o STF, eu queria tecer algumas palavrinhas não muito elogiosas. Aquele que deveria ser o guardião da nossa Constituição vem se transformando no principal fator de insegurança jurídica no país. Alguns ministros ali juram que são legisladores. É verdade que, às vezes, num vácuo de poder, numa briga entre legislativo e executivo, o STF se mete. Mas tem alguns ministros ali que juram que têm 58 milhões de votos nas costas e querem não só escolher o diretor-geral da Polícia Federal, mas coisas muito piores. Querem legislar sobre aborto, casamento gay, de forma anticonstitucional. Não tem nada a ver se você é a favor ou contra, tem a ver com o que diz a Constituição. Eles são, repito, os guardiões da Carta Magna, da Constituição. São os mesmos que não se importaram de julgar vários amigos e ex-chefes, como no caso do Mensalão e tantos outros. São os mesmos que rasgaram ao meio a Constituição na hora de preservar os direitos políticos da Dilma Rousseff, que tinha acabado de sofrer impeachment. São os mesmos que abriram um inquérito totalmente arbitrário e inconstitucional e escolheu Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, para ser
o responsável, o relator do inquérito sobre fake news, com um propósito totalmente aberto e vago, e que é polícia ao mesmo tempo que é justiça. São os mesmos que Alexandre de Moraes, tucano, filiado ao PSDB, amigo pessoal de Temer, aceita assumir a vaga, indicado pelo Temer, investigado, e que agora veta a escolha do Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. Então, desculpa se eu não levo muito a sério esse Supremo Tribunal Federal. São os mesmos que reinterpretaram uma vez mais a questão da segunda instância em uma década, terceira vez, que culminou na soltura de Lula. Lembrando que a imensa maioria desses ministros foi apontada pelo PT, Lula e Dilma. Então ainda estamos com esse legado trágico, com essa herança maldita da era petista, causando enorme estrago no nosso país. O Supremo Tribunal Federal tem sido responsável por fator enorme de instabilidade no país, infelizmente. E aí chegamos no Alexandre Ramagem. Eu não gosto da indicação. Tem cheiro de ingerência política do presidente? Tem. Ainda mais levando em conta o contexto. Ainda mais vendo a mensagem do Moro. Ainda mais confiando na palavra do Moro, ainda que ele não seja lei ou Deus, de que ele saiu porque existia tentativa de ingerência. A verdade é que não é ilegal, que a prerrogativa da lei de 2014 é do presidente de escolher o diretor-geral. O Ramagem é respeitado no meio, fez foi responsável por várias tarefas, por várias missões grandiosas na polícia. Os pares reconhecem ele. Ele é da BIM. Então, agora, o que acontece? Ele pode voltar para a BIM ou não pode? E aí tem gente comparando com o caso do Lula, que o Gilmar Mendes vetou. Não é comparável. O caso do Lula teve um áudio vazado, onde ficou claro que era uma tentativa de obstruir a justiça, de que ele estava buscando estritamente o foro privilegiado que o Bessias ia lá entregar para dar tempo dele se blindar da justiça. Isso foi vazado. Então, não é comparável a uma expectativa de ingerência, a um sinal amarelo que acendeu com a escolha, por ser amigo do Carlos Bolsonaro e ter passado o Réveillon junto. Porque a gente está entrando numa seara muito subjetiva. Pode ser que grau de amizade com o presidente? É uma pergunta difícil, porque senão a gente está entrando naquele Minority Report, aquele filme com o Tom Cruise, onde os ilustres e ungidos ministros do Supremo consultam musas adivinhas para saber quem vai cometer um crime que não foi cometido ainda. Não há a ingerência. Há uma expectativa. Então, é grave. É grave. E a minha experiência de 5 anos nos Estados Unidos, 3 dos quais sob o governo Trump, é a de que a resistência ao fascismo, entre aspas, costuma ser muito mais nefasta para as instituições republicanas do que qualquer arroubo autoritário e arbitrário de Trump. Tem um livro sobre isso, da jornalista que é membro do board editorial do Wall Street Journal, um jornal muito sério, Kimberly Strassel, chamado Resistance at All Costs. E nesse livro, ela mostra exatamente, com vários casos, como essa turma da resistência, que já vem pedindo impeachment do Trump desde o primeiro dia de governo, vem causando estragos homéricos nas instituições republicanas. Muito mais do que qualquer verborragia do Trump, que é bufão, que é fanfarrão. E é fundamental para a análise desse tipo de governo nacional populista separar aquilo que esses presidentes falam daquilo que seus governos fazem. O que o governo Bolsonaro vem fazendo em relação à pandemia, na área econômica, na área da saúde, mesmo com o Rolando Lero lá que ficava fazendo discursos infindáveis sobre sua infância e depois cantarolando e abraçando funcionários, vinha fazendo. Mas o Bolsonaro, como líder, falava coisas diferentes.
Mas é fundamental separar uma coisa da outra, porque essa turma da resistência ao fascismo, ao suposto fascismo, essa turma, por ser o fascista do bem, por ter convicção plena de que está combatendo o maior inimigo que a democracia brasileira já teve, mesmo uma democracia que aguentou 13 anos, quase 14, de PT, que defende até hoje a ditadura venezuelana e cubana, que tentou comprar todo o Congresso, que tentou calar jornalistas. Mesmo essa democracia, né? A maior ameaça é o Bolsonaro. Por quê? Porque ele é bronco, porque ele é tosco, porque ele fala muita besteira. Mesmo com um quadro de ministros técnico, muito bom e tudo mais, que tinha Moro, né? Até anteontem. Então, veja, é preciso tomar cuidado. Os fins não justificam os meios. Tem várias críticas legítimas a esse governo. Na pandemia, essas críticas ficaram mais legítimas ainda, principalmente em relação à conduta de um líder da nação que não se mostrou talvez à altura disso, como referência. Tudo isso é legítimo. Mas cuidado. Se a gente começar a aplaudir o arbítrio de um Supremo Tribunal Federal que já vem cometendo vários deslizes em relação à sua missão precípua, que é a de guardião da Constituição, nós estamos indo para um clima de flertar com a anomia, terra sem lei. E isso é muito mais grave do que qualquer coisa que o Bolsonaro tenha dito ou feito até hoje. Fala muita besteira. Fala de AI-5, fala. Mas o governo não faz. O governo é um governo que vem respeitando, por exemplo, a liberdade de imprensa, em que pese o Bolsonaro, como pessoa, ser indelicado, machista, tosco com jornalistas. O que também não inocenta o fato de que boa parte da mídia se tornou torcedora do contra, porque é parte dessa resistência. Assim como aqui. A CNN e companhia é torcedora. Procura pelo em ovo, faz picuinha o tempo todo, procura criar intriga, porque torce contra o governo. Então, é esse o quadro, né? Temos saída. Não vai ser em formato V, já respondo a primeira possível pergunta, mas qualquer coisa hoje é prematura e achismo. Não sabemos o tamanho da crise, depende muito de até quando vamos ficar em isolamento ou paralisação parcial da economia. O impacto disso é muito grande, né? Houve uma disrupção na cadeia global produtiva, isso também demora muito a voltar. Há uma mudança em relação à China, que o mundo todo vai ter que rever como vai ser o relacionamento daqui para frente, que bota em xeque a globalização como a conhecemos. É inevitável que subam o tom com a China, porque das últimas 10 epidemias graves no mundo, 9 ou 10 vieram de lá. Não é à toa. Aquele mercado molhado de Wuhan é podre, aquilo não é hábito cultural, costume, aquilo é anti-higiênico. Um bicho exótico em cima do outro, cortado na hora, com sangue se misturando, gente comendo carne crua. Isso não é cultura, isso é desespero de povo faminto, que virou hábito deplorável e anti-higiênico. E a ditadura sabe, e é alertada para isso por várias comunidades científicas há anos, e nada faz. Uma ditadura que impôs a mais de 1 bilhão de habitantes a política de um filho só. Quer dizer, a ditadura consegue obrigar todo mundo a ter um só filho. Maior prática de aborto generalizada no mundo. Mas não pode fechar um mercado molhado de uma região? É uma piada, né? Aí vem depois todos os erros da ditadura em termos de mascarar os dados, esperar para alertar o mundo, mentir sobre quantos estavam mortos e tudo mais, permitir as viagens, mesmo sabendo. Tem um laboratório lá em Wuhan que suscita várias dúvidas, até que ponto foi algo deliberado ou acidental, mas produzido por laboratório e não natureza. E por aí vai. Então o mundo vai ter que rever sua forma de interagir com a China. Isso tudo tem um custo incerto ainda. Então é um novo mundo. Eu não acho que é um novo mundo assim, no aspecto de que todo mundo vai mudar para sempre a forma de agir. Não. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Durante algum tempo a gente vai ficar meio
arredio, arisco, vai usar máscara, não vai frequentar aglomeração. Mas, fui ler, né, literatura, A Peste do Camus e tudo, e eu tô que nem o filósofo Pondé. A natureza humana é resiliente, está aí há milhares de anos, né? Nós vamos esquecer desse troço e vamos voltar a viver. Assim que tiver uma vacina, um remédio mais eficaz, que tem indícios alvissareiros, aí hoje mesmo os mercados estão subindo por conta disso. A notícia do Gilead, que atingiu a primeira fase com o sucesso do Remdesivir. Tem também estudos com hidroxicloroquina, com vermífugo e por aí vai, enfim. E a Pfizer anunciando potencialmente vacina já para esse ano. Então, o mundo inteiro está correndo atrás do tempo perdido, né? E é muito dinheiro envolvido. Graças a Deus temos esses laboratórios capitalistas com ambição por lucro para correr atrás de soluções. Então, isso vai acontecer, a gente vai sair dessa, vai esquecer e vai voltar ao normal nossas vidas dentro de um tempo, dentro de um prazo, né? Tem gente que foi falando, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Eles não sabem o que foi o terremoto de Lisboa de 1755, eles não sabem o que foi a gripe espanhola. A humanidade continua, é resiliente. Agora, algumas coisas vão mudar e vai levar um tempo até ajustar. Então, eu não imagino uma economia se recuperando em formato V. Isso eu não imagino. Acho que está fora de cogitação praticamente. Mas nós vamos conviver muito tempo aí com, primeiro, o custo dessas medidas todas que estão sendo tomadas para auxílio de empresas, de indivíduos e tudo mais. Só esse ano, um rombo de R$500 bilhão, quer dizer, lá se foi metade da economia prevista com toda a reforma previdenciária em uma década, em um ano de pandemia. Vários oportunistas socialistas flertando com a ideia de mudança de paradigma. O neoliberalismo falhou, temos que ter mais Estado, tá vendo? Tem que ter o SUS mais forte. Não, o SUS estava lá. O NHS, que é o sistema britânico, a Itália, que era elogiado, e deu no que deu. Não é o problema do SUS. Então, falta do SUS, né? Então vai ter um bando de oportunistas tentando usar uma crise para os seus interesses ideológicos e políticos, né? Tudo isso é parte do jogo, mas vamos ter que lutar contra o assanhamento dos socialistas depois. Então nós temos um trabalho muito árduo pela frente. Não vai ser trivial escapar dessa, né? Vai ter um custo, um abacaxi enorme que precisa ser digerido ao longo do tempo. Então é brabo, né? Fomos atingidos por um meteoro invisível, né? Pelo vírus chinês. E temos que lidar com isso. Acho que como considerações iniciais, eu falo muito, já estou sem voz, era isso, acho que podemos abrir agora para a pergunta. Legal, Rodrigo, eu fico impressionada com essa tua capacidade. Tu fez um passeio, né, desde OMS, imprensa, governo, STF, e tudo isso de fato tem impactado as nossas relações e o nosso dia a dia. E nada mais será igual, mas a gente, né, como diz também, tu citaste Pondé, nós somos resilientes e nós vamos ter uma capacidade de voltar a uma normalidade possível. Mas eu acho que tem algo que favoreceu muito, que são essas relações, essas conexões que nós estamos fazendo e também esta possibilidade das pessoas trabalharem em casa, novos hábitos que até então a gente entendia como uma questão cultural que não era tão aceitável. Então, isso é um avanço e é uma evolução. Agora, nós estávamos acompanhando aqui, tem muita gente bacana nos assistindo, né? A Ode Cunha, o reitor Paulo Fossati, enfim, entre tantos amigos queridos que nos acompanham, mas alguns comentários aqui falam especificamente e soam com a palavra morte, né? Alguns que dizem, olha, se todos os leitos não estão ocupados hoje, é porque o isolamento foi importante. Outra pergunta que vem é no sentido de quanto mata a quarentena? O isolamento, né? Alguém está medindo um eventual aumento da mortalidade no Brasil como efeito colateral da quarentena? Porque tu fizeste referência, né, sobre isso. O governo fala muito em salvar vidas, mas que vidas nós vamos salvar? Dessas pessoas que não serão contaminadas, mas que de alguma forma estão sem trabalho, estão sem renda, estão sem medicamento, sem alimento em casa.
Então, acho que essa abordagem inicial ela seria importante para a gente falar justamente dessa palavra morte e salvar vidas de quem? Perfeito, vamos lá. Eu brinco que hoje em dia, nessa era que a gente vive, é proibido morrer, né? Ninguém mais aceita que morrer é parte inexorável de viver, da vida, né? E por que eu digo isso? Eu dei o exemplo do mortômetro, se tivesse todo mundo ia ficar apavorado e não ia sair mais de casa, mas quando eu falei da diferença de abordagem do economista e do epidemiologista, eu esqueci de citar esse exemplo que o autor cita, não é meu, o Noah Feldman na Bloomberg, né? Que é um exemplo muito ilustrativo sobre isso. Veja, sabe por que nós aceitamos o risco da morte? E isso é mentira quando diz, é pura demagogia quando diz nenhuma vida tem preço, não aceitamos nenhuma morte, não podemos pensar em lucro numa hora dessa, em dinheiro e economia. Sabe por que isso é hipócrita? Primeiro que sobreviver exige recursos, e recursos são escassos, e se você tira de um lugar para botar para outro, você pode estar também matando gente do outro lado. E isso é ignorado no debate. Segundo, e a maior prova de que nós aceitamos riscos inerentes à vida, e que a vida tem preço, né, de certa forma, está no transporte. É interessante que você colocou, Simone, a questão de quantas pessoas morrem ou não. Bom, tem uma categoria que está morrendo menos, né, de causa de morte, que é acidente. Mata 30 mil por ano no Brasil, né, fora dezenas ou centenas de milhares com sequelas permanentes, né? É uma causa enorme de utilização de leito, de UTI, chega a se estimar em 30% caso de acidente, com moto principalmente, e carro em UTIs, né? E ao mesmo tempo nós não decretamos a proibição dos automóveis, nem mesmo uma velocidade de 10 km por hora. Podíamos chegar a esse acordo. Veja, a vida não tem preço. Por que não, então, todo mundo dirigir a 10 km por hora? Porque a gente entende que a locomoção também tem uma vantagem, um benefício. Porque a gente entende que a gente vive numa sociedade dinâmica, que tem várias vantagens de você poder chegar mais rápido nos lugares, que seria um caos se você não tivesse meio de transporte que possa ir mais rápido do que 10 km por hora. E tudo. Então você está colocando um preço na vida. Porque, acabei de dizer, morrem 30 mil pessoas por ano em acidentes de automóvel. Então, cadê a turma da demagogia que nenhuma vida tem preço e tudo mais? É hipocrisia, é um discurso para a plateia. Então, se a gente aceita que a velocidade é 100 km por hora, 80, 90, a gente aceita que vai morrer 30 mil por ano, mas vão ter várias outras vantagens em se permitir isso. É frio, talvez, mas qual é a alternativa? Fingir que o automóvel não foi inventado, voltar à era pré-Ford, 1900? Então, é óbvio que a gente entende isso. Da mesma forma, a gente entende que a pessoa vai sair de casa e vai ter mais contato com o vírus, e vai ter mais gente em leito, e talvez mais óbito, e talvez a escolha terrível que um médico tenha que fazer, em alguns locais, de quem tem direito ao respirador e quem não tem. Isso soa muito frio, mas o mundo perdeu a característica de virilidade, de falar a verdade, de ser sincero. É um mundo que não tem mais Clint Eastwood, Chuck Norris, e no seu lugar tem o Justin Bieber, né? O Justin Trudeau, que para mim é a mesma coisa, eu esqueço sempre qual Justin é quem. Então, é uma coisa lamentável, as pessoas não podem mais ouvir certas verdades, pessoas morrem, e morrem 3.500 por dia. Por dia. Então, é uma afetação de virtude muito impressionante na era das redes sociais, né? Então, a gente tem que lembrar que morre. Agora, o isolamento pode ter evitado que o leito chegasse a 100% já e tudo mais. Pode ser. Mas, número 1, e eu já cobrei isso do governador de São Paulo, em várias entrevistas na Jovem Pan, cobrei de outros especialistas, do Davi Wip e companhia. Cadê o modelo? Cadê a prova científica, já que falam tanto em ciência? O Mandetta chegou, numa entrevista recente, ao ápice da arrogância que nem Newton, nem Darwin, nem Galileu, ninguém chegou perto. Eu sou a ciência. Quando eu fui exonerado, eu temo dizer que o presidente exonerou a ciência, sendo que o Nelson Taik, que está lá, tem um currículo muito melhor do que o dele, que é um ortopedista político, ex-deputado e que está querendo já lançar livro e sair candidato à presidência em 2022.
e o outro não é filiado a partido algum, é oncologista muito mais preparado, e aí? Ele exonerou a ciência. Olha o nível de arrogância, de megalomania do Rolando Lero. Desculpa falar assim, mas é porque me irritava muito aquelas coletivas sem propósito, né? Então, pode ser, eu dou o benefício da dúvida, eu não sou o dono da razão, sequer sou cientista. Agora, me mostra o modelo, me mostra a evidência, não pode ser todo mundo faz, porque não é verdade, para começo de conversa, e não pode ser que é intuitivo, seria muito pior se não tivesse isolamento, não pode ser com base nisso. Isso não é ciência, isso não é argumento científico. Então eu quero entender o modelo, para ver, vem cá, quantas vidas foram poupadas, quantos leitos foram poupados. Outra coisa, o que foi feito durante o isolamento até aqui. Porque eu vou lembrar, o isolamento não é para salvar vidas, nesse sentido, de não ter contato com o vírus. É no sentido de não implodir o sistema, salvar vidas que seriam perdidas se o sistema de saúde estivesse abarrotado. Isso é o isolamento. Isso é a causa do isolamento. Acabou. Quem diz o contrário está mentindo, ou esqueceu a narrativa que eles, isolacionistas, usavam. Isolamento é para ganhar tempo e fazer alguma coisa nesse tempo. Porque senão, de que serviu? Alguma hora vamos ter que sair de casa. E aí? Então, é isso que eu quero entender. Estão levando em conta modelos científicos mesmo? Eu já cobrei e não tive resposta satisfatória. Estão levando em conta o custo de oportunidade? Quantas vidas estão se perdendo ou vão se perder nos próximos anos quando milhões e milhões de pessoas estiverem desempregadas a mais do que as 12 milhões que já estavam quando começou a pandemia, que não vão ter plano de saúde, portanto, e que vão abarrotar o SUS com várias doenças, inclusive respiratórias, que não causadas pelo coronavírus. No inverno brasileiro que está chegando, achatamos a curva, deslocamos o pico, jogamos para o inverno. Cadê? Não me basta hashtag fiquem em casa com jornalista que bate panela contra governo. Isso não me basta. Eu exijo mais. Falta maturidade para o debate. É a primeira coisa que eu comecei cobrando nos meus veículos de comunicação. Primeira coisa. Cadê os adultos nesse debate? Tira a criança. Demagogia, sensacionalismo, isso é coisa de criança. Poser de rede social. Tira a criança da sala. Criança que fala que ninguém pode morrer, tira da sala. E vamos falar sério. Vamos falar o seguinte, onde morre menos? E se tiver que escolher morte de idosos com 3 comorbidades extras ou jovens, vamos escolher quem? É duro isso, né? Pensar dessa forma é muito duro. Mas e se a alternativa tiver que ser feita? E se não tiver escolha? E se for uma escolha salomônica? A pessoa não pode ficar na posição confortável de falar, não, eu escolho, não quero. Eu escolho que ninguém morra. Hashtag fique em casa. Não pode ser isso. Eu botei um exemplo na minha rede social, no meu Twitter, que eu fui massacrado, mas dezenas de milhares de curtidas também, mas fui massacrado como alguém insensível, que eu falei, vem cá, numa guerra, a gente entende que manda jovem de 18 anos para o sacrifício, muitas vezes fatal, para preservar algo maior, presume-se. O Churchill, quando tomou a dura decisão em relação a Dunkirk, sabia que aquelas milhares de pessoas ali estavam assinando atestado de óbito. Ele sabia. Ele disse. E aí? Não faz? Ninguém pode morrer. Morre todo mundo, então. Ninguém pode morrer, morremos todos. Isso é que nem a decisão sensacionalista da esquerda em relação ao emprego. Ninguém pode ser demitido. Tá bom, a empresa fale. Vai à bancarrota e perde o emprego 100% em vez de 10%. Muito brilhante. Eu chamo de Maquiavel às avessas. Para salvar 10, condenam 100. Muito brilhante a estratégia, né? Então, vamos aos dados estatísticos da Lombardia. Idade média dos óbitos, 80 anos. Idade média, 80 anos. Comorbidades, média, 2,7. Cada um que morreu, que tinha 80 anos na média, tinha quase 3 outras doenças sérias. Então, vamos colocar tudo isso na mesa.
Vamos rebater com a moeda sensacionalista, que eu fiz isso como experimento e você escuta o silêncio ensurdecedor do outro lado. Você é a favor da morte de 10 mil pessoas por suicídio, inanição, desespero, ataque cardíaco e outras doenças derivadas do desemprego para salvar 5 mil velhinhos de 80 anos com 3 doenças que já estão mais para lá do que para cá? Que talvez tenham meses de vida? Coloca dessa forma. Ai, que coisa insensível, que pessoa horrível, você é um Hitler. Tá bom. Então sacrifica todos os outros. E aí quando vem a estatística mostrando que já aumentou no Rio de Janeiro 50% os casos de agressão doméstica, não vem falar comigo. Ou então deixa eu colocar isso na tua conta. Já que eu cheguei a assumir isso em público. Eu falei, vem cá, vocês querem colocar na minha conta todas as mortes causadas por coronavírus no Brasil, mesmo ignorando que não tem nada a ver com o isolamento até aqui? Vocês querem colocar todas as mortes na minha conta? Tá bom. Eu vou poder colocar na conta de vocês todo o resto que acontecer como consequência das medidas para reagir ao coronavírus? Aí ninguém aceita. Então, não, Rodrigo, é super importante, né, essa reflexão sobre viver e morrer, e é muito característico, né, das tuas posições. A gente está acompanhando aqui nas redes sociais, tanto no WhatsApp quanto no próprio Facebook. Algumas pessoas discordam, mas a maioria concorda e te cumprimenta, especialmente pela coragem de estar falando o que muitos pensam, e poucos conseguem admitir isso, até em pequenos grupos, né? O reitor Paulo Fossati, ele até coloca essa questão do impacto da saúde mental, porque a gente vivendo, né, o isolamento. Tu fizeste referência no início, olha, algumas pessoas conseguem ficar no luxo da sua casa, né, tendo uma boa reserva financeira, fazendo uma administração razoável, e os demais que estão em pequenas casas com seus filhos, sem a perspectiva de ganho, isso tudo também compromete, né, a saúde, que é a saúde mental nesse momento. Perfeito. Sobre a primeira questão, né, do apoio e dos que vão contra, tudo bem, é muita incerteza no cenário, então eu admito que eu posso estar errado, o debate é isso, eu só quero um debate de adultos. Agora, veja que curioso, quando eu fui atacado, porque é sempre um ataque ad hominem, pessoal, com base nas suas supostas intenções malignas, muitos, viraram e falaram assim, eu espero, e é o famoso ódio do bem, né? Eu espero que alguém na sua família contraia o coronavírus para você se arrepender. É uma coisa que exala compaixão cristã e amor, né, pelo próximo. Mas veja que curioso. Meus pais são grupos de risco. 70 anos, minha mãe quase lá, meu pai 73, com comorbidades. Doença autoimune, asma e por aí vai. E meu pai, principalmente, mas os dois, são os que mais apoiam o que eu venho dizendo. Meu pai, então, não acredita. Ele fala assim, meu filho, o mundo caiu numa histeria ridícula. O que está acontecendo? As pessoas têm que viver. Para com isso. Eles estão implodindo tudo em nome de um achismo pseudocientífico. Então, veja que tem muita gente que é grupo de risco e entende os argumentos. Então, esse monopólio dos fins é algo que é uma das coisas que mais me irritam num debate, porque não é o debate. É que nem quando você vira e fala assim, tá, o movimento racial. Putz, mas eu sou contra, por isso, isso e isso. Aí o cara vira, porque você fala isso que você é branco. Aí eu viro, tá bom. Então o Thomas Sowell também pensa que nem eu. É um economista negão. Ah, não, mas ele é um capitão do mato, um traidor. Aí vai lá a feminista e diz, não, eu sou a favor disso. Não, mas você fala isso que você não é mulher. Lugar de fala. Aí eu viro e falo, tá bom, então essa mulher... Mulheres conservadoras pensam que nem eu. Não, mas essas não contam. Entendeu? Então, porra, calma lá. Eu não estou defendendo o que eu estou defendendo porque eu não sou grupo de risco. É porque eu acho que esse é o caminho certo. Se eu estou errado, vamos debater. Mas vamos debater de forma adulta. Sobre doença mental, estou 100% de acordo. Veja, eu conheço de perto o troço. De perto. E eu posso dizer que não é brincadeira. Aliás, no mundo sensível em que estamos vivendo,
no mundo do politicamente correto, do relativismo moral e dos covardes, os filhotes de Foucault acabaram com a ideia, com o conceito sequer de doença mental. Para eles isso não existe. Quem somos nós para falar em normalidade? Dito isso por um louco, varrido, que era Foucault, né? Então, antigamente eu preferia quando os loucos procuravam ajuda no manicômio. O Foucault criou uma ideologia com base na loucura e vários seguiram, né? É que nem um conto do Edgar Allan Poe, onde os loucos tomaram conta do hospício e trancaram os médicos. O mundo moderno é mais ou menos isso, né? Um bando de loucos falando em ideologia de gênero, 50 e tantos gêneros, a última vez que eu contei, devo estar defasado, deve ter já uns 300 gêneros. Enfim, o mundo enlouqueceu, né? E aí Foucault diz que não existe loucura porque não existe normalidade. Então começa um movimento antimanicomial. Óbvio que existia muito abuso. Óbvio. Eletrochoque. Tem um livro assustador da Daniela Arbex sobre o hospício em Minas Gerais, no Brasil, né? Chocante. Fiz resenha do livro. Mas a gente não pode jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. Não pode tomar a exceção pelo todo. Não pode destruir todo um sistema de combate à loucura ou de contenção da loucura com base numa ideia de maluco beleza do Raul Seixas. Não funciona assim o mundo. A loucura existe. A doença mental, esquizofrenia, pergunta para o falecido Ferreira Goulart, coitado, comprou muito essa briga porque tinha 2 filhos. Esquizofrenia, bipolaridade aguda, doenças graves. Você tem que tratar de forma séria a doença mental. E óbvio que num grau de confinamento, de paranoia, de histeria, isso pode se potencializar. É óbvio. Então, é muito preocupante quando a gente vê essas almas sensíveis, politicamente corretas e relativistas não querendo encarar o debate com seriedade, de forma adulta. Então, são partes dessas derivadas que não se vê, né? O que se vê? Isolamento, achatamento da curva. Ganhamos tempo. Acabou. # sou sensível. O que não se vê? Desemprego, mortes causadas pelo desemprego, doenças mentais pipocando, agressão doméstica disparando e por aí vai. Então, é um quadro que precisa ser tratado com algum equilíbrio. Aqui no Rio Grande do Sul, agora, nós estamos numa contagem regressiva, porque o governador estará nas próximas horas, enfim, amanhã, anunciando um novo decreto para que a gente possa minimizar, né, flexibilizar essa questão do isolamento. Estamos chamando do distanciamento social, Rodrigo. O que a gente está percebendo, né? Nós temos um estado do Rio Grande do Sul, ele tem diferentes características regionais. São mais de 400 municípios e mais de 300 que não tem nenhum caso confirmado de Covid-19 no seu município. O que nós tínhamos no início, né? Os prefeitos, como autoridades municipais, decidindo sobre abertura, fechamento, isolamento, enfim. De repente, os prefeitos dizem, olha, através, né, da FAMORS, olha, nós queremos que o governo faça um decreto único para o estado do Rio Grande do Sul. Aí o governador vai lá e decreta, então, o isolamento e fechamento, especialmente do comércio. O comércio no Rio Grande do Sul ficou fechado. E a gente tem um impacto econômico muito grande. Um estado que já vem parcelando salários, já vem com dificuldades financeiras, né, ao longo aí de anos. E agora, com uma arrecadação que vai cair, a estimativa é de que caia de 30%, 40%, podendo nos próximos meses chegar a 50%, como é que a gente acomoda tudo isso? E aí eu sigo, né, no questionamento. O governo federal, que estava buscando fazer o ajuste fiscal, agora vai ter que socorrer estados e municípios. Como é que se dá toda essa dinâmica? Porque o dinheiro mesmo é um dinheiro que circula no nosso país, que a gente, enquanto elo, né, econômico, faz acontecer a indústria, o comércio, o serviço, o agronegócio.
Com essa parada, a gente vai ter um grande prejuízo. O governo federal não vai conseguir manter o ajuste fiscal, toda a economia que a gente fez com a reforma da Previdência, ela vai agora, um recurso ser direcionado para essa questão, e ainda, disputa política entre governadores, presidente da República. Na tua fala inicial, tu ainda colocaste que a gente sempre busca um paizão, que a gente busca alguém que nos salve. O Bolsonaro é o nosso paizão? Não. E eu espero que nenhum político o seja, ou tente ser. Veja, em primeiro lugar, como eu disse também, um tamanho de sapato único não pode vestir todos os pés. Cada lugar é um lugar. Cada município tem uma realidade diferente. Ribeirão Preto, eu entrevistei o prefeito outro dia, está começando a abrir comércio. Por quê? Porque eles se prepararam, tem leite, estão com 20% de utilização ainda de capacidade só, e tem que fazer. Agora, Manaus, não pode. Então, cada caso é um caso. Eu vi esse coronavírus em 3 ondas. A primeira onda foi o pânico, nesse clima, nesse contexto, que gera a busca pelo paizão e a saúde ditas regras, em nome da ciência. Né? A segunda onda, que virou meme e tudo, era aquela história da onda da recessão chegando, ou seja, a realidade vai bater a porta. Esse é um slogan que eu adotei, meu mantra na crise. A realidade se impõe. Então, a realidade dessas medidas draconianas vai se impor e vai bater a porta, inclusive, dos confortáveis apartamentos da turma da quarentena gourmet. Vai bater a porta. Né? E aí todo mundo vai começar a falar, não é que tinha um ponto, né? E tudo. A terceira onda é a mais demorada. Alguns começam a debater aqui e acolá, que é a liberdade. A gente já começou a ver excessos. Prisão arbitrária de uma moça que estava na praça pública, algemar a mulher e os filhos e botar no camburão porque estava pegando onda no mar, e por aí vai. Então, começa a ter coisas estranhas. Aqui nos Estados Unidos é igual. Nós estamos tendo... Só que aqui tem mais apreço pelas liberdades individuais. Então, tem vários republicanos, conservadores, reagindo. Vários. Né? No Brasil é menos, é mais tímido, mas começa a turma perceber, opa, será que o Dória não se cedeu? Será que eles estão certos em abusar dessa forma do poder de Big Brother? Então isso vai acontecer. O comércio é aquela história. Isso é um espantalho usado pelos isolacionistas, ninguém está defendendo que volte à normalidade amanhã como se não houvesse pandemia. Nem o Bolsonaro está falando isso. É óbvio que vão ter restrições, é óbvio que a gente vai evitar aglomeração desnecessária, é óbvio que tem que ter uso de máscara, tem que ter, talvez, num shopping, entrada controlada por número de pessoas por metro quadrado, um termômetro, talvez, medindo, né? Enfim, como vários países estão fazendo. É disso que se trata. Então, vai ter que acontecer, e quanto mais cedo, melhor, para a questão econômica, que vai ser dura. E não basta as pessoas acharem que o Estado compensa. Toda essa mentalidade de que o Estado cria riqueza está na raiz dos problemas brasileiros há décadas. Todo mundo acredita nisso. O Estado distribui, o Estado cria, o Estado socorre. Isso não funciona. O Estado arrecada de quem gerou riqueza antes. Ele só é um intermediário que cobra um pedágio muito caro, normalmente, e é muito ineficiente. Né? Então, não é assim que funciona. O plano Mansueto, que era um plano de auxílio aos estados e municípios com contrapartidas, virou o plano Mansueto. Rasgaram o Mansueto e aprovaram centenas de bilhões de resgate sem contrapartida. Agora estão entubando que pelo menos tem que ter o congelamento dos salários, que, segundo o próprio Mansueto, pode economizar 100 bilhões. Isso é o mínimo necessário que se exige. Eu acho que mesmo um liberal pode entender que no momento de crise dessa magnitude, guerra, pandemia, catástrofe, ele pode mudar o software. Ele pode aceitar que tem que ter um jogo de cintura pragmático e gastar mais, e flexibilizar um pouco a questão da austeridade fiscal. Tudo bem, desde que temporário, sem mudança de paradigma, com estratégia de saída e compensação. Então, vem com um pacote de reformas. Banco Central Independente, cadê? Marco regulatório do saneamento básico. Metade da população brasileira não tem saneamento. Como é que você vai querer evitar o coronavírus se a pessoa não lava sequer a mão? Então, vamos lá. Aprova tudo aquilo, já tem várias coisas lá no Congresso.
aprova tudo isso, oferece uma contrapartida, em vez de parecer tão oportunista assim, parece um bando de chacal de olho numa oportunidade que a crise lhes concedeu. Não é à toa que todo estatizante adora metáfora com guerra. A guerra contra a pobreza, a guerra contra as desigualdades, porque isso justifica um estado permanente de gastança, como se não houvesse amanhã. Né? Aí você pergunta para o Keynes, mas Keynes, cavar buraco e tampar buraco só para gerar emprego? Mas e amanhã? Eu falei, amanhã estaremos todos mortos. Foi daí que veio a famosa frase. Então, o problema é que o amanhã chega. E em relação a abrir e tudo, eu dou um exemplo de um grande empresário da construção civil paulista que eu conversei, e ele me falou, Rodrigo, 70% das obras estão em andamento, mas veja, os nossos operários têm um padrão de controle tão elevado de isolamento, de material, de proteção e tudo, e além de tudo, um fator pedagógico, que ele vai escutar um monte de coisa e levar para a comunidade dele, para a periferia, para a favela, que é muito melhor, talvez, do que ele ficar confinado, desesperado, ganhando um chequinho do Estado, que é difícil, às vezes nem chega, quando é informal, nesse caso não são, mas confinado numa casa onde moram 8 num quarto. Então, é bom senso, é adaptar a realidade brasileira. Até o Tedros Adhanom teve um lapso de bom senso e reconheceu isso. Veja, cada caso é um caso, né? Temos que pensar nisso. Tem países que têm muita pobreza, as crianças usam a escola para comer, e por aí vai. Então, o Brasil tem mais de um terço da mão de obra na informalidade. Uma dimensão continental, 200 milhões de habitantes. Quando o projeto de auxílio de R$600, o Corona Voucher, estava no Senado, já tinha hashtag do Freixo e companhia, e inclusive retuitada por pseudo-liberais, essa garotada de MBL e tudo mais, já tinha a hashtag Paga Logo Bolsonaro. Paga Logo Bolsonaro. O troço no Senado. Um país com um terço de mão de obra, gente que não tem CPF. Aí estão lá as filas quilométricas na Caixa. O que o pessoal acha que é a realidade brasileira? Soltar dinheiro de um helicóptero nas favelas? Falta um mínimo de realismo. Ou sobra. E aí o que vem à tona é o cálculo político. Legal, Rodrigo. O que a gente, o que a Federação vem defendendo? Que a gente possa manter as pessoas do grupo de risco, enfim, em casa. Aquilo que tu falavas, com relação à guerra, que os jovens têm que ir para o fronte, têm que ir para o confronto. A gente vem falando isso há mais de mês, porque nós acreditamos que essa paralisia total, ela causa um dano irreversível para muitos negócios, para a economia, para muitas famílias, enfim. E nós, inclusive, lançamos, a Federação, junto a uma parceria com o Instituto Mix, um curso online de prevenção do Covid-19. Então, é o seguinte, o que as pessoas precisam fazer na sua casa, no seu local de trabalho, cada um precisa fazer e tomar as suas atitudes para prevenir a contaminação. Então, é fundamental que a gente tenha consciência, uma conscientização coletiva é o que se precisa nesse momento. Então, o distanciamento, ele é interessante no momento em que, no transporte coletivo, eu não vou ter superlotação, que eu tenha hábitos de higiene na minha empresa, na minha casa, só que a economia, ela não pode parar, porque o que está acontecendo também no Rio Grande do Sul? Os hospitais estão tendo dificuldades, estão demitindo os seus funcionários, porque cirurgias eletivas não podem mais acontecer, check-ups, exames, consultas, eles não estão conseguindo recursos para manter um equilíbrio nas suas contas. Então, eles estão demitindo profissionais da área de saúde num momento de pandemia mundial. Então, isso é muito controverso. Eu queria, assim, que a gente pudesse, o pessoal está curtindo demais aqui, está todo mundo te aplaudindo, ou todo mundo não, Tem algumas pessoas que estão criticando esse posicionamento, mas a maioria dos que nos assistem estão te cumprimentando pela lucidez das tuas colocações, especialmente pela coragem de fazer esse enfrentamento tão necessário. Eu queria poder finalizar, a gente já está chegando no final, do nosso tempo previsto.
que tu pudesses ainda falar um pouquinho mais sobre o papel do Congresso Nacional, o papel do Senado, né, nesse encaminhamento para as medidas tão necessárias, de novo, né, voltadas para a economia. Então, acho que é uma reflexão importante, porque também a gente tem acompanhado aqui, quando a gente precisa fazer sacrifícios, o sacrifício sempre vem para a classe produtiva, empresários e trabalhadores. Funcionários públicos, o judiciário, o legislativo, eles acabam não participando, né, desse sacrifício da sociedade, porque eles querem continuar mantendo seus salários, porque eles querem continuar tendo reajuste dos seus salários, só que o dinheiro, ele é um só, e não pode se sangrar sempre o lado mais frágil. Perfeito. Bom, o presidente Bolsonaro tentou inovar. Ele montou um ministério técnico, basicamente todo técnico, sem divisão feudal entre os caciques partidários. Isso foi uma primeira grande inovação e choque para a cultura da velha política, que domina ainda o Congresso, em que pese uma taxa de renovação elevada. Em segundo lugar, ele não praticou o mensalão, que é o presidencialismo de coalizão, de comprar apoio, né? Então, ele confiou muito nas bancadas temáticas. E hoje está praticamente caindo no colo de um PP, de um Arthur Lira da vida e companhia, né? Então, Roberto Jefferson, do PTB. Então, não deu muito certo, pelo visto, não deu muito certo. O que eu posso dizer é o seguinte: o mecanismo é brabo, meu companheiro, né, para usar um termo que passa, né, no crivo aqui da etiqueta. Então, o mecanismo é brabo. Não é fácil peitar isso, não é fácil mudar, não vai ser mudado da noite para o dia, né? Num piscar de olhos. Exige pressão popular. Já está claro que os deputados e senadores são sensíveis, de certa forma, a esse tipo de pressão. Muitos apontam, mas o Rodrigo Maia, o Congresso aprovou a Previdência. As pessoas desqualificaram, desmereceram o papel do presidente na aprovação da reforma, né? Porque ele agiu ali em alguns momentos como corporativista e tudo mais da polícia, tudo, e enalteceram o Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia era o cara da reforma. Ignoraram que muitos estavam cobrando que ele pegasse a reforma em andamento do Temer e desse continuidade, era metade da economia em 10 anos, 500 bilhões. E, segundo, o Rodrigo Maia e companhia agiram ali, na minha opinião, com um senso de sobrevivência. É uma questão de salvar a galinha dos ovos de ouro, né? Não deixar ir a pique o sistema, né? Os estados estão falidos, o governo federal tem risco de ir à bancarrota se continuar dessa forma. Então, num senso de sobrevivência, impeachment da Dilma para não virar Venezuela e depois reformas que o próprio Temer estava colocando em pauta, né? Isso não quer dizer que essa turma virou, de repente, abnegada, altruísta e acorda todo dia com o espírito público pensando no que fazer em prol do país. Então, você tem que lidar com a matéria-prima que tem, com a argila que está disponível. É essa aí. Eu não sou favorável a um cabo e soldado para o STF, que eu critiquei bem aqui. Eu não sou favorável a fechar Congresso. Isso é óbvio que não é o caminho. Então, nós temos que reconhecer, primeiro, que a coisa vai andar devagar, que é 2 passos para frente e 1 para trás, pelo menos que seja isso, em vez de 2 para trás e 1 para frente, né? Que vai ser necessário engolir sapos, pressionar, conseguir alguns avanços, priorizar as pautas mais relevantes, né? E aí eu faço uma crítica, sim, ao presidente, ao governo. O bolsonarismo age como fenômeno sempre buscando conflitos permanentes. É um tribalismo, em essência. Ele precisa sempre do inimigo. Então, hoje, nós vimos o Vitor Hugo, o deputado Vitor Hugo, que ninguém mais, ninguém menos do que o líder do governo na Câmara, retuitando postagens dos deputados do Partido Novo, Marcel Van Hatten e outros, lamentando a saída do Moro e falando, tomem suas conclusões, insinuando que são traidores. A bancada do Novo, com seus 8 poucos deputados federais, atua de forma exemplar para a aprovação dessas reformas, e ao contrário de Rodrigo Maia e sua trupe, por espírito público, por comprar a agenda do Paulo Guedes.
sem, às vezes, conversar com o governo, sem exigir nada em troca, nada. E o cara vai lá e frita o líder do governo para jogar para sua plateia de convertidos, para militância mais radical, frita o Partido Novo. É uma loucura. Então, essa turma vive na base do conflito, estica a corda até o limite o tempo todo. Só vai acabar com o apoio ali da militância aguerrida. E é assim que você vai fazer política? É assim que você vai construir minimamente pontes possíveis com a matéria-prima que está aí? Então, é um negócio desesperador. Você olha esse troço e fala assim, cara, como é que vai ter governabilidade se não tem mensalão? Bom, talvez passe até, né? Pelo menos o tomar lá da cá em termos de ministérios e estatais está indo por esse caminho. É um grito de pragmatismo para a sobrevivência do próprio bolsonarismo? Talvez, mas que incoerência, né? Que hipocrisia. Então, é difícil. Me irrita nos meus pares na mídia que o tempo inteiro que você chamava atenção para essa dificuldade, eles apontavam só para o Bolsonaro como culpado. É quase como se o nosso primeiro-ministro branco, alçado a primeiro-ministro pela mídia, o Rodrigo Maia, fosse um sujeito com quem você pudesse ter diálogos apenas republicanos o tempo todo. Então, é muito triste ver que eles não entendem o papel da pressão popular e com quem estão lidando. Ficam só atacando o presidente. É picuinha, torcida do contra. Né? Mas, ao mesmo tempo, o presidente, por vários erros próprios também do seu governo e dele, com esse tribalismo, está caindo no colo do que há de pior do centrão fisiológico, do baixo clero. Então, olha a situação, né? E a ideia do impeachment do presidente Bolsonaro para que o Mourão assuma a presidência? Não acho que vinga, acho que o Rodrigo Maia sabe o poder que tem agora, porque tem uma base crescente de apoio, meio a meio já. Ele tem vários pedidos na gaveta, ele escolhe o mais palatável e ameaça, né? Então o Bolsonaro virou refém dele, tanto que ele agora já andou elogiando a aproximação ao centrão, porque não é só com Lira que ele vai ter que conversar. Então, eu não acho que o impeachment seja um caminho agora, renúncia não vai acontecer. Então, hoje eu sugeri no Jornal da Manhã uma alternativa, né? Peça férias, presidente, por alguns dias, para não falar o que falou ontem. Claro que a Globo tirou do contexto, usou só aquela frase do Idaí e depois ele se solidarizou com as vítimas. Aconteceu tudo isso, a imprensa joga esse jogo sujo. Mas o presidente não precisava levantar tanta bola, ainda mais sabendo disso. O Bolsonaro é aquele que vê uma casca de banana do outro lado da rua, atravessa para cair, né? Então, é um negócio horroroso. Então, assim, não acho que vai ter impeachment. A turma tem medo do Mourão. Hoje elogiam o Mourão porque ele é alternativa. Elogiam o Mandetta, elogiam o Moro, agora. Todo mundo que vira instrumento anti-Bolsonaro, né? Mas eles têm medo. O Mourão vai fazer coisas muito diferentes. Talvez tenha uma vaidade maior, uma necessidade de falar mais ali com esse establishment, de parecer mais moderado para a mídia. Não sei. Mas no meio de uma pandemia, de uma crise econômica, vamos falar de mais um impeachment? Acho que está fora de cogitação nesse momento, né? Então, é um impasse. É uma situação muito delicada, muito difícil. Fica com a sensação de um pato manco que sacrificou o grosso das reformas em prol da sobrevivência política. Então, agora, se a gente conseguir uma ou outra coisa das bandeiras do Paulo Guedes, já estamos no lucro. É o que a pandemia fez com a gente. Rodrigo, encaminhando para o nosso encerramento, acho que são brilhantes as tuas colocações. Eu queria poder ouvir, né, centenas aí de empresários que nos ouvem, te assistem, uma mensagem assim nesse reestruturação pós-pandemia ou ainda durante esse período tão turbulento que a gente está vivenciando. Empreender, eu sempre digo que é um ato de fé, um ato de coragem, e mais do que nunca agora para a gente seguir em frente. Perfeito. O meu irmão é otimista, sempre foi mais otimista, a gente tinha discussões homéricas na época de mercado financeiro por isso. Eu era mais pessimista, via tudo que podia dar errado, mais filósofo, né? Bom, eu não preciso dizer quem ficou rico na família. Então, os empreendedores, felizmente, são otimistas por natureza. Até porque se você não for otimista
num país como o Brasil, você não vai empreender. É quase um ato insano, né? Porque tudo joga contra. O ambiente é o mais hostil possível aos negócios, a quem cria riqueza. E que, além de tudo, depois de passar por todos esses obstáculos, por sobreviver à maratona, o Estado tentando fazer tudo possível para você não dar certo, vai lá a inteligência, a intelectualidade e cospe em cima de você. Você é um explorador. Você é um cara que abusa dos pobres e tudo mais, né? Que é a narrativa vigente da esquerda. Então é muito duro você ser um empreendedor no Brasil. Então, o empreendedor, ele é otimista, ele vai superar essa, e nós vamos superar essa. O custo vai ser alto, não vai ser rápido, mas vamos superar. E como você colocou, tem coisas que vão sair também interessantes disso. Em épocas de guerra, sempre acontece também. Inovações, saltos tecnológicos que dão choques de produtividade depois. É assim, a internet mesmo, né? Foi por causa de guerra. As forças militares americanas por trás disso. E depois a iniciativa privada pegando e criando o que criou, né? Então, nós vamos sair dessa, nós vamos sair fortalecidos, né? O que não mata nos fortalece, como já alertava o Nietzsche, que era um filósofo bem pessimista, aliás, só não tão quanto Nuvem Negra, quanto o Schopenhauer, talvez, e nós vamos sair dessa. Então, eu acho que isso é um momento de crise e oportunidade, que é a definição de crise, né? Perigo e oportunidade, é isso que diz. Então, não acho que é motivo para desespero, não acho que é motivo para jogar toalha, não acho que é motivo para desesperança e se abater. Acho o seguinte, é momento de arregaçar a manga, de tentar levar lucidez e maturidade para o debate, tentar aproveitar também a crise do nosso lado, porque a esquerda não perde uma oportunidade de crise para avançar com sua pauta. Vamos pressionar que, já que tem que ter ajuda do Estado, já que tem que ter uma guinada no software liberal, que ao menos seja com base em contrapartidas de reformas e que depois venha com mais intensidade ainda a agenda reformista, privatizações, por exemplo, e tudo mais, né? Vamos fazer o que a gente puder, vamos tentar fazer desse limão uma limonada. Tenho conversado, sim, com muitos empresários. Aliás, faço aqui a minha propaganda, né, para quem está ouvindo, se quiser. Eu criei um negócio chamado Patreon, Patrono VIP, que são grupos seletos, no máximo de 100, 150 pessoas é o máximo, já tem 100, que participam comigo de um grupo de WhatsApp. Diariamente eu respondo, né, uma live semanal desse tipo, né, sobre um assunto específico, ou sobre conjuntura, ou sobre um livro. São pessoas que estão muito mais próximas de mim para poder trocar e ter essa troca dentro do grupo também, que é muito legal. Então tem lá no www.patreon.com/Rodrigo Constantino, tem lá as categorias, mas eu acho isso importante também para mim, porque me dá um feedback, me dá autonomia e independência para eu ter essa coragem na mídia que é hostil a essas ideias, infelizmente, né? Eu vejo como os meus pares na imprensa como um dos principais problemas hoje em dia no país, infelizmente. E não acho que seja algo orquestrado, não. Gramsci. Não, é a mentalidade do típico jornalista brasileiro foi formada ou deformada em universidades brasileiras de comunicação, de faculdade de jornalismo e tudo mais. E os professores, na imensa maioria, é um bando de marxista que acha que empreendedor é explorador. Então o cara sai de lá com essa visão de mundo. Ele nem sabe que ele é esquerdista. Ele nem sabe. Então eu remo contra a maré no meu próprio meio, né? Eu sou uma figura, uma persona não grata, né? No meio do ninho das serpentes lá, e compro essa briga, né? Compro essa briga, tenho, graças a Deus, muitos veículos que estão dispostos a me dar essa voz. 0 Hora em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, tem o Notícias do Dia em Florianópolis, Gazeta do Povo no Paraná, Jovem Pan em São Paulo e Brasil, né, e por aí vai. Então, que bom, mas essa independência é fundamental para eu manter também essa postura, né? Então, visitem lá www.patreon.com/Rodrigo Constantino. Espero que muitos se tornem meus patronos VIP. Legal, interessante essa tua mensagem final. A gente começa a ver aqui nas mensagens que o pessoal fala em luz, fala em esperança, e é isso que a gente também precisa, né? Serenidade e uma oportunidade de fazer boas reflexões.
Nós recebemos todos os dias nos nossos grupos de WhatsApp encaminhamentos de mensagens, vídeos, cards, e nós somos bombardeados com notícias, algumas fakes, né? Outras que buscam mais o sangue, né, do que as próprias virtudes desse momento, e nós precisamos, então, cada vez mais oportunizar esse tipo de debate e essas reflexões que tu acabaste de fazer. Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade, que tu tenhas, né, essa possibilidade de continuar conduzindo esse teu trabalho, porque nós, enquanto empreendedores aqui no Rio Grande do Sul, cuidando das nossas atividades no dia a dia, a gente precisa também desses bons encaminhamentos. Então, mais uma vez, muito obrigada, e a gente fica à disposição. Se tu estivesse aqui presente conosco, nós íamos te dar um presente, nós vamos mandar um presente, então, para ti, como forma de agradecer esta oportunidade. E a todos que acompanharam até aqui, esse nosso Está na Mesa Online, primeiro, estamos nos reinventando. Muito obrigado pela oportunidade de compartilharmos esse momento. Um abraço para todos.